Álvaro revela a Clarinha que Ângela é a mulher de sua vida e que ela está esperando um filho dele, mas esclarece que isso ocorreu antes de seu casamento com Samantha. Clara, surpresa, questiona por que Álvaro traiu Ângela. Álvaro admite que foi por causa de Clara, que logo deduz que foi para que ela pudesse continuar seu tratamento. Clara começa a conectar os pontos. Álvaro então pede que Clara revele quem é o amante de Samantha. Clarinha menciona Dário, mas ele aparece justamente nesse momento, impedindo que Álvaro compreenda o que Clarinha tinha dito. Dário traz chocolates e um bichinho de pelúcia para Clara, mas ela recusa os presentes, deixando Álvaro confuso. Dário insiste em conversar com Clara, mas ela responde que está exausta e lembra que ele não é mais seu médico, embora agradeça a boa intenção dele. Leonardo, por sua vez, relembra o momento em que viu Ângela e Álvaro dormindo juntos e também os planos de Salma de formar uma família com ele. Sorrindo de maneira provocativa, Salma pergunta a Álvaro se é verdade que ele estava na cama de Ângela. Álvaro, surpreso, pergunta como Salma sabe disso e ela revela que Leonardo os viu juntos. Álvaro então explica que chegou embriagado e se deitou na cama de Ângela enquanto ela dormia e que nada aconteceu entre eles. No entanto, quando Ângela acordou, ela o expulsou. Mesmo assim, Salma comemora porque Leonardo está convencido de que eles estiveram juntos e que estão apaixonados. Ed chega à casa de Ângela após uma ida ao supermercado, mas não traz boas notícias sobre o atraso da mensalidade dela. Ângela sabe que a partir do dia seguinte, os juros começarão a ser cobrados. Ed lamenta não poder ajudar. Nélida visita Ângela, trazendo flores, as vitaminas que a doutora Josefina enviou e um generoso cheque como pagamento do hospital. Ângela, intrigada, pergunta por que recebeu uma quantia tão alta, mas Nélida não sabe responder e apenas diz que foi Álvaro quem autorizou. Ângela se recusa a aceitar o cheque para não ficar em dívida com Álvaro. Nélida insiste que aquele dinheiro pertence a Ângela porque ela fez muitas horas extras e plantões, afirmando que Álvaro autorizou porque é um direito dela. Nélida, brincando, diz que se Ângela não quiser, ela ficará com o cheque. Ed menciona que Nélida chegou no momento exato porque sua amiga orgulhosa precisa de dinheiro mais do que nunca. Ângela precisa pagar a faculdade e, além disso, merece. Nélida é testemunha do quanto Ângela se esforça para realizar seus sonhos. Ed observa que com aquele dinheiro, Ângela poderá pagar a mensalidade, acrescentando que quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela. Ângela sorri cheia de gratidão. Dário solicita uma conversa sincera com Leonardo. Leonardo se sente contente, mas ao mesmo tempo acha estranho, considerando que Álvaro é o melhor amigo de Dário. Dário confessa que Álvaro não tem sido um bom amigo e ele também não tem sido leal a Álvaro. Dário admite ter feito algo sério contra Álvaro e Leonardo pede que Dário seja mais específico para poder ajudá-lo, mas Dário se arrepende de ter procurado Leonardo. Mesmo assim, Leonardo aconselha a Dário a contar a verdade para Álvaro, independentemente do que seja. Temendo as consequências, Dário responde que Álvaro nunca poderá saber de nada. Adela está lendo o diário de Beatriz e o esconde rapidamente quando percebe a chegada de Geraldo. Mirtes está à espreita e ouve quando Geraldo pede a Adela que fale sobre a acusação mais grave que roubo que ela passou. No entanto, Adela se recusa a falar sobre essa parte de seu passado, mas afirma que não seria capaz de cometer nenhum crime, declarando-se inocente. Nancy e os moradores da vila se reúnem com Félix. Nancy aconselha que ninguém aceite o empréstimo que Félix oferece e que não assinem nada, alertando que correm o risco de perder suas casas se atrasarem as prestações. Félix alega que só quer o bem-estar de Guigo e Luz e nega as acusações de Nancy sobre os valores estarem superfaturados. Alguns vizinhos querem assinar as promissórias, mas Félix avisa que só emprestará o dinheiro se todos os moradores assinarem, prometendo que no dia seguinte eles terão o abastecimento de água restabelecido. Ângela confessa a Ed que ainda ama Leonardo, embora tenha que aceitar que cada pessoa tem o direito de seguir seu próprio caminho.
Devido à pressão da maioria dos vizinhos, Abel decide assinar a promissória pelo empréstimo de Félix, que recolhe as outras assinaturas, deixando Luz e Nancy apreensivas. Na delegacia, Benjamin lamenta não ter conseguido avançar no caso da morte de Sandro, mas planeja voltar a interrogar o porteiro do prédio de Sandro e também os vizinhos. Além disso, deseja saber se a casa dos Santillanas foi vendida e ocupada. Nancy expressa preocupação com o que acabou de acontecer e Luz reconhece que Félix não é confiável. Nancy pergunta por que Luz continua com Félix se sabe que ele não é uma boa pessoa. Luz insiste que é pelo bem de seu filho. Nancy questiona se Luz realmente acredita que um sujeito como Félix pode fazer bem a Guigo. Além disso, pergunta sobre o que ela sente por Pablo. Para Luz, nada é mais importante que a recuperação de seu filho, mas admite que, por mais que lute contra seus sentimentos, continua apaixonada por Pablo e não acredita nas boas intenções de Félix. Nancy quer saber se, mesmo assim, Luz pretende voltar a viver com ele. Félix ouve Luz confessando que precisa fazer um esforço muito grande quando está ao lado dele, porque não suporta sua presença. Ele lhe provoca repulsa. Félix grita perguntando se Luz sente nojo dele. Mirth surpreende a dela lendo o diário de Beatriz e rapidamente o arranca de suas mãos, questionando o que ela está fazendo com ele. Quando Geraldo entra na cozinha, Mirth imediatamente informa que a cozinheira estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo pega o diário e pergunta a dela se isso é verdade, e ela confirma. Geraldo então pede para Mirth se retirar para que ele possa conversar com Adela em particular. Dário confronta Álvaro, dizendo que percebeu que tanto ele quanto Samantha estavam o manipulando, Álvaro para seus próprios interesses e Samantha para seus prazeres, mas que isso acabou. Dário revela que Álvaro não precisa mais procurar o amante de Samantha, pois ele está diante dele. Álvaro encara Dário atônito. Leonardo segura um anel enquanto relembra sua última conversa com Ângela, quando ela pediu que ele não a procurasse mais. Quando Salma se aproxima e vê o anel, Leonardo confirma que é seu antigo anel de noivado que ela devolveu tempos atrás. Salma se considera a mulher mais idiota do mundo e pergunta se o anel é para ela. Leonardo, hesitante, responde que ia perguntar. Salma o interrompe, pega o anel, coloca no dedo e diz que sim, presumindo que ele ia perguntar se ela aceita se casar com ele. Leonardo confirma. Salma faz questão de tirar um selfie com Leonardo, exibindo o anel orgulhosamente. Enquanto Salma está radiante com a ideia de se tornar a esposa de Leonardo, ele não parece nada entusiasmado. Salma envia a foto para Ângela, informando que Leonardo acabou de pedi-la em casamento e sugerindo que Ângela a felicite. Ângela, arrasada, derruba seus livros, acordando Ed. Ângela mostra a foto de Salma, indignada, diz que Salma está conseguindo tudo o que quer e finalmente conquistou Leonardo. Ed pede que Ângela não se exalte por causa do bebê. Ângela concorda que deve se concentrar em lutar pelo bem de seu filho e seu futuro. Ed sugere que continuem estudando e esqueçam a bruxa. Álvaro agarra Dário com firmeza, exigindo que ele revele que está apenas brincando, mas Dário confirma com convicção que é o amante de Samantha. Ele está exausto das chantagens e humilhações. Em um acesso de raiva, Álvaro soca Dário e declara que Samantha jamais o trocaria por alguém como ele. Dário sorri com sarcasmo e assegura que ela já o fez, ela o procurou e insistiu para que ele traísse Álvaro e ele aceitou. Dário menciona que Samantha estava o assediando e lembra que Álvaro conhece bem o tipo de mulher que ela é. Álvaro chama Dário de traidor e ingrato, lembrando-lhe que lhe ofereceu inúmeras oportunidades. Dário contesta, afirmando que a única coisa que Álvaro fez foi transformá-lo em cúmplice de suas sujeiras, mas isso chegou ao fim. Dário considera Álvaro ainda pior que ele. Álvaro, enfurecido, empurra Dário. Enquanto isso, Félix está atacando Luz verbalmente, chamando-a de estúpida e ingrata, enquanto Nancy tenta intervir, pedindo que ele contenha suas palavras. Félix responde com desdém, mandando Nancy se calar e chamando-a de velha intrometida. Pablo intervém, enquanto Luz garante que ela mesma resolverá a situação com Félix e o convida para uma conversa a sós.
Pablo avisa Félix para não tocar em Luz ou o matará. Álvaro desafia Dário a se defender, chamando-o de traidor. Dário responde que não é mais traidor do que Álvaro, questionando quem é a mulher que ele supostamente ama e lembrando que Álvaro está com Samantha por dinheiro. Álvaro agride Dário novamente, empurrando-o para fora de sua sala, onde vários espectadores assistem à cena. Dário cai no chão e Álvaro anuncia que ele está demitido, pedindo a Maíra que chame os seguranças para remover aquele lixo. Dário se levanta e afirma que não é necessário, saindo enquanto todos observam em silêncio. Luz tenta se explicar para Félix, mas ele avisa que não vai autorizar a operação de Guigo e que pretende levar o filho para morar com ele no dia seguinte. Luz, desesperada, chora inconsolavelmente. Geraldo revela a Adela que está profundamente desapontado com ela, pois aquele diário é um item íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede desculpas, reconhecendo que cometeu um erro grave. Ela explica que encontrou o diário por acaso e começou a ler sem querer, mas não conseguiu parar, pois achou a história deles fascinante. Adela argumenta que uma história de amor como a de Geraldo e Beatriz é algo que só se vê nas novelas, mas que eles são reais. Geraldo diz que isso não é justificativa para o que ela fez. Adela concorda e pede seu perdão, admitindo que pegou algo que não lhe pertencia e que é muito mais valioso do que qualquer joia. Geraldo confirma que é, de fato, muito mais precioso. Adela expressa seu pesar e começa a retirar o avental, decidida a deixar o emprego, mas Geraldo manifesta que não deseja que ela vá embora. Adela observa a generosidade de Geraldo, mas não se considera digna de tal bondade. Geraldo acredita que é sua obrigação retribuir todo o amor e carinho que Ângela oferece a Beatriz e a ele. Adela entende por que Ângela se afeiçoou tanto a eles. Geraldo pergunta se Adela terminou de ler o diário e ela responde que não. Ela parou na parte onde o pai de Beatriz tenta impedir o casamento dela e Geraldo, mas não sabe o que aconteceu depois. Geraldo se oferece para contar a continuação, deixando Adela com os olhos brilhando de expectativa. Ângela consegue concluir o trabalho para a disciplina da doutora Flávia. Ed admira Ângela por continuar determinada a estudar, apesar de tudo que tem enfrentado. Uma vizinha procura Ângela para que ela examine seu filho, que está com dor de estômago, já que Dr. Pedro retornou para o seu povoado com os filhos. Ângela ressalta que ainda não é médica, mas a vizinha argumenta que ela é enfermeira e estudante de medicina. Ângela então concorda em examinar a criança. Álvaro confronta Samantha sobre sua traição com Dário, revelando que Dário confessou tudo. Clarinha, que se aproxima da porta, escuta a discussão do casal e descobre que Dário revelou tudo a Álvaro e que Álvaro se casou com Samantha e Ângela ao mesmo tempo. Álvaro expressa seu desejo de se divorciar de Samantha, que lembra do contrato pré-nupcial, onde está estipulado que ela pode despejar Álvaro e ainda exigir o pagamento de todas as despesas com o tratamento de Clarinha. Clarinha decide se retirar. Samantha confessa a Álvaro que queria que ele sentisse o que ela sentiu e rir dele da mesma forma que ele riu dela. Álvaro deduz que se trata de uma vingança, mas avisa que isso não ficará assim.